Eu queria contar uma coisa para vocês. Desde que eu e outros companheiros criamos o PT, a gente vive tendo que se explicar. Não é a primeira vez que nós fazemos carta aos evangélicos. Toda eleição, há uma quantidade de mentiras nesse país que nós precisamos fazer carta, ora à Igreja Católica, ora à Igreja Evangélica, ora a outro setor da sociedade. Eu lembro do desespero do Gilberto Carvalho tentando organizar uma quantidade de pastores para a gente explicar que a Dilma não era o demônio que eles diziam que a Dilma era. Eu, em 1989, eu era um pouco desconhecido, mas eu fui para o segundo turno na disputa com o Collor de Mello, e teve uma igreja que distribuiu aqui em São Paulo 1 milhão de jornalzinho me chamando de demônio. Então, toda vez a gente tem que explicar. Eu tive que passar anos explicando a bandeira do PT, porque ela era vermelha. Eu tive que passar anos explicando por que eu tinha barba. Depois eu tive que explicar por que o PT tinha uma estrela. A vida inteira a gente vai se explicando. A Benedita deve ter se explicado a vida inteira. Todo mundo que faz alguma coisa séria se explica. Jesus teve que se explicar a vida inteira. Porque as dúvidas que se colocam sobre a gente é uma das armas para evitar que a gente possa exercer a tarefa de ganhar umas eleições. E eu tenho o azar de ter disputado muita eleição. Eu fui candidato em 89, 94, 98, 2002, 2006, a Dilma em 2010, 2014, o Haddad em 2018, e o Haddad sofreu as mesmas acusações que hoje a gente está vendo, sabe, em determinados setores das igrejas. E isso é triste, porque eu acho que os evangélicos prestam um trabalho social excepcional em muitos lugares desse país. Porque tem muita gente séria, sabe, que exerce a função de pastor para tratar da espiritualidade das pessoas, para tratar da fé das pessoas. Uma família, quando sai de casa para ir para uma igreja, seja ela católica ou evangélica, a pessoa não vai para escutar um discurso político, a pessoa vai para orar. A pessoa vai para assumir mais compromisso com Deus, mais compromisso com a sua família. E essa gente nos obriga a ficar como se nós fôssemos inferiores e menores. Porque, no fundo, as acusações são as mais berrantes possível. Tem coisa que eu não acredito que um ser humano possa acreditar, mas eles falam, e tem gente que acredita. Agora inventaram a história do banheiro unissex. Gente, eu tenho família, eu tenho filha, eu tenho netas, eu tenho bisneta. Só pode ter saído da cabeça de Satanás a história de banheiro unissex. Só pode ter saído. Sabe, a quantidade de mentiras é uma coisa que, sabe, eu sou filho de uma mulher que teve 12 filhos, todos eles parto normal, com parteira, nunca com médico. E essa mulher criou 12 filhos, 4 morreram. E essa mulher nos ensinou o que é ter amor dentro de casa. Nós éramos 8 irmãos, minha mãe, 9, e mais 4 sobrinhos que vieram de Pernambuco. A gente dormia em 13 pessoas num quarto e cozinha. 13 pessoas num quarto e cozinha. E o banheiro que a gente tinha para usar era o banheiro do bar. Portanto, era o banheiro que as pessoas que ficavam no bar bebendo usavam. E a minha família tinha que ir lá naquele banheiro. Podia ter um bêbado ter ido antes, sabe,
feito qualquer coisa no banheiro. Era aquele banheiro que a gente tomava banho, era aquele banheiro que a gente frequentava. E a minha mãe nunca nos ensinou a ter qualquer coisa de raiva ou de ódio. A minha mãe sempre acreditava que as coisas iam melhorar. Em dezembro, Alckmin, a gente ficava em casa, a gente não tinha dinheiro para comer pizza, mas a gente tinha a tal da missa do galo. A minha mãe fazia a gente ficar acordado até meia-noite para a gente ir na missa do galo. Sabe? A gente frequentava a missa do galo. Eu fui criado subordinado à orientação de uma família. Eu sou do tipo de gente que todo final de semana a gente reunia a mãe e os irmãos. E eu ainda tive um azar porque eu tive duas sogras. Tive duas sogras. Eu tive, na verdade, três sogras. Eu tive a primeira sogra que eu casei e a minha mulher morreu. Depois, quando eu casei com a Marisa, sabe, a mãe dela era minha sogra, mas a mãe do marido da Marisa, que tinha morrido, também foi adotada por mim, porque ela ficou com muitos ciúmes pelo fato de eu ter casado com a nora dela. E tinha um filhinho de 3 anos, e o filhinho era a adoração dela. Eu, para resolver o problema dos ciúmes, eu convidei ela para ser madrinha do meu primeiro filho. E aí ela ficou como sendo minha sogra, morando dentro da minha casa, até morrer. Morou dentro da minha casa e eu respeitava como se fosse uma mãe. E aí arrumei outra sogra, que é a mãe da Janja. A mãe da Janja morreu de Covid, recentemente. Então, a família, para mim, é uma... A família, para mim, é uma coisa sagrada. Eu sou daquele que todo final de semana a gente reúne mãe e filhos e fazer o meu churrasquinho. As pessoas não gostam que eu falo de churrasquinho, mas eu falo que eu gosto. Eu gosto. Não é, ó, que eu pegava uma churrasqueira, tamanho dessa caixa de som aqui. E paulista não faz churrasco como faz no restante do Brasil. Paulista faz um bife batido com muito tempero e coloca na chapa, bota no meio do pão e come. Eu, todo sábado e domingo, eu ia para a represa Billings fazer um churrasquinho e tentar pescar uma tilápia. E quando eu vejo as pessoas colocarem em dúvida a nossa relação e o nosso respeito com a família, eu fico ofendido. Eu quero dizer para vocês que eu não considero um pastor que mente pastor. Não considero. Porque não é possível. É possível alguém viver de contar mentiras. Não é possível alguém não respeitar uma criança que vai com a mãe na igreja e a pessoa ficar mentindo. Mentindo a respeito de outras pessoas. E o mais grave ainda, a pessoa pode querer escolher o Bolsonaro para presidente, pode que com a pessoa não tem nenhum problema. Mas a pessoa não pode mentir. A pessoa tem que avocar as qualidades para as pessoas até defender. Porque eu defendo que as pessoas participem de política. Mas se um pastor quer fazer política, ele que vá para a rua fazer política, ele não pode ir para a igreja fazer política. Se um padre quiser fazer política, ele que faça política. Mas não tire proveito do altar para fazer política. Saia. Vá para a rua fazer política. Vá defender ou questionar quem quiser. Porque a gente precisa ensinar a sociedade brasileira a tomar as decisões corretas. Eu nunca vi na minha vida, eu estou com 76 anos de idade, faço política, comecei no sindicato há mais de 50 anos, eu nunca vi a quantidade de ódio estabelecido nesse país por conta das mentiras. Por conta das mentiras mais absurdas possíveis. Mentira que quando eu ouço, eu falo, não é possível que alguém acredite nisso, mas tem gente que acredita. Porque quem fala é um pastor que dentro da igreja é uma autoridade.
E ele não pode se aproveitar da autoridade para mentir. Isso depõe contra a igreja. E eu, cadê a nossa senadora? Eu, quando resolvi, fazer a carta, é por respeito a vocês. Porque eu sei o quanto as pessoas sérias sofrem para enfrentar as pessoas mentirosas, tanto na igreja evangélica quanto na igreja católica. Porque minha mãe dizia, a mentira, ela voa, e a verdade engatinha. A verdade é mais difícil, porque a verdade tem que ter argumento, tem que ter explicação. Às vezes demora para você convencer, né? Demora. A mentira não. A mentira, você falou a mentira, e hoje pela internet ficou muito mais fácil mentir. Você não tem que colocar a sua cara. Você publica uma matéria qualquer, ninguém sabe. E se estabeleceu a divulgação do ódio, a divulgação da raiva, a divulgação da mentira. Ou seja, eu sinceramente vivo no mundo, eu ainda sou analógico. Eu não tenho celular, não uso celular. Eu uso dos outros, mas eu não tenho, porque, gente, você não consegue mais fazer uma reunião. Você não consegue mais, você consegue mais reunir a família. Você tenta convidar a família para ir, fazer um churrasquinho. Aí, eu tenho 5 filhos, eles ficam sentados na mesa, um jogando com o outro, ou conversando com outro país, e nós ali na mesa, tanta saudade do filho, ele vai lá para jogar. E os netos, então? Os netos nem olham para a cara, os netos chegam lá, já pedem um computador, já pedem um celular. Então, eu não sou desse mundo. Eu não quero virar algoritmo. Eu quero continuar um ser humano com sentimentos. Eu quero continuar acreditando no ser humano. Eu quero continuar acreditando no ser humano. Eu gosto de conversar, eu gosto de tocar nas pessoas. Quando eu era presidente, os presidentes que eu encontrava ficavam meio... o Celso Amorim não gostava porque eu não sabia conversar, sem bater na perna, sem bater na cabeça. Aquele cabelo engomado do Hu Jintao, o presidente da China, o Bush. Era assim que eu conversava. Então, por que eu voltei a ser candidato a presidente? Gente, eu não me conformo desse país ter voltado à miséria que nós tínhamos acabado. Eu não me conformo, alguém tem que fazer alguma coisa, porque não é possível esse país ser o 3º produtor de alimento do mundo, o 1º produtor de proteína animal do mundo, e o povo está passando fome. Faz 5 anos que não se aumenta o salário mínimo com aumento real. Faz 5 anos que não se aumenta a merenda escolar, que é 36 centavos a parte do governo federal. As pessoas que estão arrumando emprego estão arrumando bico. Não tem mais emprego, que dê garantia de trabalho para as pessoas. Esse país não é respeitado por nenhum país, ninguém quer vir aqui. Ninguém quer vir aqui. Esse país, o presidente faz propaganda de arma e deixou agora o ensino médio sem livro didático. 300 mil crianças sem creche. Ou seja, que mundo é esse? Que mundo é esse? E eu acho que a velhice não é a idade. A velhice é as causas que a gente tem. A pessoa que tem uma causa para lutar nunca vai ficar velho. Porque você tem que se renovar todo santo dia, você tem que acordar com vontade de fazer uma coisa. Todo santo dia você tem que acreditar que é possível fazer uma coisa. E eu acredito que nós vamos consertar esse país. Eu acredito, por Deus do céu, que eu estou nessa, porque eu acredito que a gente vai recuperar e esse povo vai voltar a sorrir outra vez. Esse povo vai voltar a trabalhar outra vez. Eu tenho fé em Deus que Ele vai nos ajudar a vencer essa batalha. Por isso é que eu fui buscar o Alckmin de vice. O Alckmin foi meu adversário. Eu digo sempre, ele chutava muito as minhas canelas,
mas eu não deixo de reconhecer que ele foi governador do estado de São Paulo durante 16 anos, foi mais 6 como vice, e eu acho que ele tem experiência suficiente para, junto comigo, a gente consertar esse país. E o país não pode mais continuar. Esse atual presidente, ele é um psicopata, mentiroso, um mentiroso compulsivo. Antigamente, as pessoas ficavam vermelho quando mentia. Ele não fica. E o mais grave é que é ele e a família inteira. É um negócio absurdo, gente. Um negócio que não tem... A última coisa grave que ele fez foi aquela visita às meninas da Venezuela. E ele depois acordou 1 hora da manhã para tentar se explicar para a opinião pública. Ele não tem respeito. Ele não tem respeito pela verdade, ele não tem respeito pela família. A família são os filhos dele. Então não dá para a gente continuar vivendo assim. Por isso que eu e o Alckmin precisamos que vocês, sabe, façam mais do que votar. Agora que você tem mandato, Henrique, agora você está com garantia constitucional, cara. Você tem que viajar agora o mundo pregando o evangelho e pedindo voto. Você tem que dizer que Lula e Alckmin são as melhores coisas que podem acontecer no Brasil nesse momento. Depois pode aparecer gente melhor, não tem problema. Mas entre nós e o Bolsonaro, não há que ter dúvida. E eu acho que vocês todos poderiam colaborar, fazendo um pouco mais, conversando com mais pessoas, sabendo que tem pessoas que não gostam da gente, conversar com as pessoas, saber qual é a dúvida que as pessoas têm, porque é preciso conversar e convencer as pessoas. Porque eu não imaginava que as mentiras pelo celular tinham tanta força pela internet. Não imaginava. Não imaginava o poder de multiplicação de mentiras que tem o Zap. E eles têm uma fábrica. Eles têm uma fábrica monstruosa de produzir mentira. E a gente não pode ganhar uma eleição mentindo, gente. Quem ganhar mentindo não governa com seriedade. Porque a desgraça da primeira mentira é que você é obrigado a passar o resto da vida mentindo para justificar a primeira mentira. Então a gente não pode permitir que isso aconteça ao Brasil. Eu fiquei perguntando para ele quantas universidades ele fez, quantas escolas técnicas, porque ele não liga para a educação. Ele é um cara que ele prefere distribuir ódio do que amor, prefere distribuir armas do que livro. E nós estamos perto de mudar isso, gente. Falta quanto? 11 dias. Falta 11 dias para a gente tentar mudar essa situação. E eu acho que vocês jogam um papel extraordinário e importante, sabe? E depois eu quero que vocês saibam que uma das coisas que eu estou voltando a governar e quero voltar é porque eu sei que tem muita coisa que a gente podia fazer, a gente não fez porque não sabia. Sobretudo, grande parte das políticas sociais que o governo faz pode ser feito pelas igrejas. Muitas das coisas que o governo faz. As igrejas evangélicas e a igreja católica têm serviço prestado. Sabe, em várias áreas, as igrejas são melhores do que o governo. Custa mais barato do que o governo fazer. Então, está todo mundo falando assim com o relógio, é porque eu tenho um avião para pegar agora. Eu queria dizer para vocês, olha, essa carta é pouco diante do compromisso que eu tenho com a verdade nesse país. Essa carta é pouco diante do que eu acho que a gente pode fazer pelas crianças desse país, pelos trabalhadores, pelos aposentados, na luta contra o racismo nesse país. Por isso é que eu tenho dito que se preparem, porque vai ter muita mudança nesse país. Inclusive com participação de mulheres no governo, muito mais mulheres no governo. Sabe? Eu tenho dito que vou criar o Ministério, sabe, dos povos naturais, colocar um indígena de ministro nesse país para cuidar das terras indígenas nesse país.
e vamos acabar com a tal da invasão nos garimpos ou na terra indígena. Nós queremos seriedade e o Estado vai garantir às pessoas o direito de viver dignamente e decentemente. Tá? Eu sei o que nós fizemos no Rio de Janeiro com o PAC. Eu sei o que nós fizemos no Rio de Janeiro, obrigando as empresas a contratar o povo da comunidade para trabalhar. Nós vamos reavivar o PAC, porque tem 13 mil obras que ficaram paradas. Nós vamos reaviver o Minha Casa Minha Vida e construindo casa para subsidiar para pessoas pobres que não podem pagar. Então, eu quero dizer para vocês, obrigado. Obrigado, sabe, por vocês estarem aqui. Obrigado por vocês estarem nos apoiando. E obrigado por vocês conquistarem mais votos daqui para frente. Que Deus abençoe cada um de vocês, a família de vocês. E eu peço licença para sair correndo daqui, eu e o Alckmin, porque eu vou para o Rio Grande do Sul agora, ver se eu ganho um votinho dos gaúchos lá. Que Deus abençoe, gente. Amém.